300 mil pessoas e mais de 80 mil cavalos. Sim, isso é na Islândia. A raça que eles têm lá é muito específica, resistente, longeva e, por causa disso, internacionalmente popular. Esses cavalos podem ser encontrados na América do Norte e na Europa também, mas tem certas características que os islandeses não querem que a raça deles tenha. Por isso, quiseram evitar misturar seus cavalos com outras raças. Então criaram uma lei, cerca de 1000 anos atrás, que proibia a importação de cavalos. Pois é, mesmo se você ganhar um deles de presente, não poderá voltar para lá com ele. Não é permitido mascar chiclete em Singapura. Os vândalos pregavam seus chicletes nos sensores das portas ou davam outro jeito de bagunçar os transportes públicos. Então, o país gastava cerca de $150 mil todos os anos para limpar essas melecas. A solução mais fácil foi criar uma lei banindo o consumo dessa guloseima. Então, não é permitido vender, comprar nem soprar bolas de chiclete por lá. Não é uma boa ideia importá-los também. Está indo para a Grécia? Que legal! Tenha uma boa viagem e escolha os calçados certos. Desde 2009 não é permitido usar salto alto na Acrópole de Atenas. Não é que os gregos tenham alguma coisa contra a moda. Eles simplesmente queriam proteger seus sítios arqueológicos dos danos que esses objetos pontudos podem causar. Além do mais, um calçado assim não é muito prático para esse tipo de terreno. Na cidade italiana de Milão, é proibido fazer cara feia em público. Pelo menos era alguns séculos atrás. Atravessando difíceis momentos, Milão precisava dar um jeito de sobressair. Então criou uma lei exigindo que as pessoas sorrissem e ficassem de bom humor em locais públicos. A Alemanha tem rodovias onde é permitido dirigir a mais de 160 km por hora. Mas caso você se empolgue com a velocidade e fique sem gasolina enquanto estiver na rodovia, terá que pagar uma bolada por isso. Está a 2 ou 3 quilômetros de distância do posto de gasolina e quer chegar lá a pé? Melhor não, senão ganhará outra multa. Os alemães consideram sua responsabilidade manter o tanque cheio. Não é seguro andar a pé à margem da rodovia, tampouco deixar o carro no acostamento. Uma camiseta do ursinho Pooh? Isso me faz lembrar da minha infância. Bem, é melhor recordar isso em casa. Como o Pooh não usa calça, a Polônia resolveu banir esse personagem. Então você não pode ir a escolas ou parques com roupas que tenham a estampa dele, não importa que idade tenha. Se algum dia você acordar decidido a fazer trilha na Suíça pelado, pode esquecer. Por algum motivo desconhecido, anos atrás, alguns viajantes faziam trilhas por lá da maneira como vieram ao mundo. Mas as autoridades suíças pedem encarecidamente que você não tire suas roupas quando estiver fora de casa. Saudações da Nova Zelândia! Se quiser passar a tarde de domingo voando com um galo dentro de um balão de ar quente, terá que encontrar outro país para satisfazer sua vontade, pois lá isso é proibido. Sinto muito. Ali pertinho, na Austrália, em 1966, havia uma lei que proibia as pessoas de soltarem pipa em locais públicos caso isso incomodasse os demais. Felizmente, 1966 ficou lá atrás, então ninguém vai se lembrar da tal lei se você resolver soltar pipa no parque. Ainda bem. Enquanto estiver nesse país, saiba que é proibido amarrar um bode em seu veículo. Outra coisa, nada de se vestir como Batman ou Robin. Você não quer ter que provar para a polícia que não é um vigilante de verdade, quer? Em algumas cidades, os taxistas eram obrigados a carregar um fardo de palha no porta-malas o tempo todo, pelo menos até 1980. Essa lei veio de épocas antigas, quando os cavalos ainda eram usados como meio de transporte. E não dá para abastecer um cavalo com combustível, né? Agora vamos para os Estados Unidos. Se estiver em Washington, nem pense em sair por aí à procura do pé grande. Eles sancionaram uma lei em 1969, onde ele foi proclamado uma espécie em extinção. Então, não disseram nada sobre o abominável Homem das Neves. Em Vermont, ainda nos States, havia uma regra proibindo o uso de varais, já que algumas pessoas votaram contra o mal-estar causado por ver roupas íntimas dos outros penduradas por aí. Mas aí criaram uma nova lei, não se pode proibir as pessoas de pendurarem varais. Uma regra contra outra, isso deve funcionar. Shhh, está ouvindo isso? Alguém está conversando atrás dessa porta. O que será que está dizendo? Pode parar por aí. Pelo menos se estiver em Oklahoma. A lei é clara. Você não pode andar por aí sem ser visto, ouvir sem querer as conversas alheias e contar para alguém ou publicá-las depois. Então, se tiver alguma coisa para falar, faça isso com as pessoas de Oklahoma. Seu segredo estará seguro lá.
Se algum dia estiver caminhando no estado de Nevada, bocejar e resolver se deitar na calçada para tirar um cochilo, pense 2 vezes. Isso é ilegal por lá. Não tente disfarçar se sentando, pois não vai rolar. Os tiras são exigentes. Mas se seu destino for Baltimore, em Maryland, lembre-se de não levar seu leão para o cinema. Eu sei, seu gatinho queria muito ver um filme, mas regras são regras. Outro ponto. Enquanto estiver lá, há mais algumas coisas que você não deve fazer. Falar palavrões em público, comer enquanto nada no oceano e usar camisa sem manga em locais públicos. É proibido jogar tijolos em uma rodovia em Iowa, a menos que você tenha uma permissão por escrito da prefeitura da cidade. Bem, se pensarmos bem, é justo. Se não quiser ver aqueles outdoors brilhantes espalhados por toda a cidade, vá para o estado do Havaí. Eles foram banidos de lá em 1920. Bem, isso não é motivo suficiente para viajar para tão longe, mas é bom saber. Outros estados, como Vermont e Maine, seguiram o mesmo exemplo e têm orgulho disso. Uma cidade da Geórgia leva o ato de comer frango frito muito a sério, sem garfo. Você tem que devorá-lo com as mãos mesmo. Na verdade, em 2009, uma mulher que estava celebrando seu aniversário de 91 anos em um restaurante estava comendo frango com um garfo quando a polícia chegou e lhe deu voz de prisão. A senhora foi liberada mais tarde, mas tome cuidado quando for comer frango na Geórgia, meu amigo. E por falar nisso, sabe por que o frango atravessou a rua? Sei lá, mas o que sei é que essas piadas certamente não foram inventadas na Geórgia, pois lá os frangos são proibidos de fazer isso. Você acha divertida a serpentina em aerossol? Uma cidade no Alabama não concorda com isso, pois diz um firme proibido para possuir, usar, armazenar, vender, fabricar ou dar a alguém qualquer tipo de espuma em spray, serpentinas de festa ou substâncias parecidas. Credo! Também, quando estiver lá, não dirija com os olhos vendados. Isso foi sancionado em forma de lei, o que significa que eles levam a frase "mantenha os olhos na pista" muito a sério. Ok, basta. Chega de dormir dentro da banheira, burro. Isso é algo que as pessoas do Arizona precisam dizer para não infringir a lei. Nas décadas de 1920, os moradores de lá viram um burro de um fazendeiro dentro de uma banheira sendo levado por uma enchente. A inundação foi causada por uma barragem que se rompeu e a banheira estava jogada no quintal do fazendeiro. Um burro resolveu tirar um cochilo dentro dela. Você sabe, dia cansativo, um calor danado e aquela preguicinha após almoço. Não deu para evitar. Depois de conseguir salvar o animal da banheira navegante, a cidade resolveu proibir os burros de dormir dentro de banheiras. Você sabe, só por precaução. Em Connecticut, um picles precisa quicar para ser considerado um picles. Na década de 1940, 2 homens foram até presos por venderem picles que não eram legítimos, só porque não quicavam. Agora a pergunta é, como exatamente um picles deve quicar? E temos mais uma curiosidade para quando você estiver em Connecticut. É ilegal atravessar a rua plantando bananeira. Caramba, essa é a lei mais difícil de não infringir. Sua melhor amiga está fazendo aniversário nessa semana? O que você pode dar de presente para ela? Que tal um vale spa? Ingressos para Disney? Um jantar em um restaurante sofisticado? Um rato? Bom, infelizmente um rato está fora de cogitação se você estiver em Montana. Bem, é preciso respeitar as leis. Mas se estiver na Flórida, os ratos são um presente totalmente viável. Pelo menos é melhor que alguns animais maiores, pois enquanto estiver lá, você precisa pagar taxas de estacionamento para eles. Camelos, elefantes, cavalos e o resto da turminha animal. Sinto muito, gente. Temos que respeitar as leis.